Boa tarde, professora Vânia, tudo bem com a senhora? Bom, hoje eu vim falar sobre os dois relatórios, sobre as duas aulas práticas, que é determinação de lipídios por extração de Stofflet, da salsicha, e determinação de proteínas microquedal. Eu sou a Maria Clara. Bom, introdução. As salsichas, né, elas são produtos carnes amplamente consumidos e sua qualidade nutricional pode ser avaliada por meio de determinação de seus macronutrientes, como as proteínas e os lipídios. As proteínas, elas são responsáveis pela formação e manutenção do tecido do corpo, e o lipídio, ele atua como reserva de energia. A determinação de proteínas em alimentos, carnes, ela comumente é realizada pelo método Quedal, já os dos lipídios é pelo método Softet, baseado na extração por solvente. E os estudos recentes, eles apontam que o teor de proteínas em salsichas varia de 12 a 18%, e os lipídios entre 10 e 25%, dependendo da formulação. Qual foi o objetivo da aula prática? Foi basicamente determinar o teor de proteínas e lipídios em uma amostra, que é a salsicha. Materiais e métodos do lipídio: extrator de Stofflet, balão de fundo chato com boca esmerilhada, condensador, chapa aquecedora, pinça metálica, balança analítica, carta de filtro de algodão. E o reagente é o N-hexano P.A. Procedimento realizado. A técnica, então, ela preparou previamente e passou entre 2 a 5 gramas de amostra de salsicha moída, inserindo-a no cartucho de Stofflet, forrado com folha de papel, filtro e algodão, anotando o peso inicial no cartucho com a amostra. O cartucho, então, foi preenchido com algodão até que a amostra ficasse bem coberta, usando luvas ou a pinça para poder manusear e evitar a contaminação. Um balão de fundo chato, ele foi brevemente seco, com estufa de 105 graus Celsius, por pelo menos 2 horas, depois resfriado em um dessecador de 20 a 30 minutos e pesado para registrar o peso do balão vazio. O cartucho, ele foi colocado dentro do corpo do extrator de Stofflet e o balão foi conectado ao extrator. Foi adicionado 250 ml de N-hexano no balão. O sistema, que é o extrator mais balão, ele foi conectado ao condensador, a manta aquecedora foi ligada e o aparelho foi mantido em refluxo por aproximadamente 4 horas com uma taxa de condensação de 4 a 5 gotas por segundo. Após a extração, o conjunto foi retirado cuidadosamente, procurando remover o máximo de oxigênio residual no balão. O balão, ele foi colocado em um rotavapor para recuperar o hexano por cerca de 30 minutos a 80 graus Celsius, sob refrigeração ativa. Em seguida, o balão foi levado para a estufa a 105 graus Celsius por 1 hora para a secagem completa da gordura extraída. Depois da estufa, o balão foi resfriado em dessecador e pesado novamente para determinar o peso final. Aqui tá as imagens, aí o resultado dos cálculos, que tem PL, que é o peso do balão antes da extração, e o peso do balão após a extração e a secagem, vezes 100, dividido por P, que é o peso da amostra. Aí, fica 0,290, porque 149,796 menos 149,506 dá 0,290, dividido por 5,627, que dá 5,15%. Aí o teor lipídico encontrado na salsicha foi de 5,15, que o valor parece plausível para os produtos carnes. A extração de Stofflet com N-hexano mostrou ser eficaz para recuperar a fração da gordura. Comparando com a otimização feita na França em 2023, que usou múltiplas amostras, a técnica aplicada demonstrou boa eficiência. A prática de recuperação do hexano pelo rotavapor contribuiu para a reutilização do solvente e para produzir perdas, além de tornar o processo mais econômico e menos poluente. Alternativas mais modernas, como o fluido supercrítico, são ambientalmente mais sustentáveis. Os possíveis fontes de erro na extração pode ser a perda de solvente residual, não removido, a evaporação não completa. A conclusão é que o método Stofflet com N-hexano permitiu determinar 5,15 do lipídio da salsicha e a sequência analítica ela foi executada adequadamente com o controle do aquecimento, recuperação do solvente e pesagem precisa. Agora, os materiais e métodos da proteína, que foi a balança analítica, papel vegetal, tubo de Quedal, bloco digestor, destilador de Quedal, Erlenmeyer para receptor, bureta para titulação, papel indicador de pH, reagentes, ácido sulfúrico P.A, mistura catalítica, que é sulfato de cobre mais sulfato de sódio, hidróxido de sódio 50%, ácido bórico 4%, indicador misto verde de promocresol 0,1% mais vermelho de metila 0,1%, HCl 0,1, que é a normalidade dele, é o padrão. O procedimento foi 0,507 gramas da amostra de salsicha com papel vegetal na balança analítica e transferi para o tubo de Quedal. Adicionei 2,5 gramas da mistura catalítica no tubo, depois adicionei 7 ml de ácido sulfúrico P.A, aqueci o bloco digestor primeiro a 50 graus Celsius por 1 hora e depois aumentei até 400 graus Celsius até que a solução ficasse límpida e azul esverdeada. Retirei o tubo, deixei esfriar e acrescentei 10 ml de água destilada, preparei o receptor com 20 ml de ácido bórico, 4%, mais de 4 a 5 gotas do indicador, acoplei o tubo ao destilador e adicionei cerca de 20 ml de NaOH, 50%, até que escurecesse. Destilei recolhendo aproximadamente 100 ml de destilado, testando com o papel indicador e mantive o receptor frio. Titulei a solução receptora com HCl e padronizando e notei o volume gasto. As imagens estão aqui. Aqui tem os resultados e discussões. A massa da amostra, que foi 0,507. O volume do HCl, que é o volume que foi precisado na titulação, 10,2. Normalidade do HCl, que é 0,1. Fator de correção, 0,97. Constante de equivalência, 0,014, que isso não muda. E fator de conversão de nitrogênio, 6,225. Aí aqui tá a conta, que deu 2,73%. E o cálculo do teor de proteína, que é 2,73 vezes 6,25, que deu 17,06%. A discussão é que o valor de 17,6 de proteína obtido se amostra coerente com a literatura recente que avalia produtos carnos, Lopes Vieira e Leuven, 2024, destacam que o método Quedal continua sendo uma referência para análise de proteína bruta. Em comparação com métodos mais modernos, como mencionados por Gonçalves e Rocha, 2023, seu estudo sobre técnicas analíticas sustentáveis, o microquedal demonstrou-se robusto apesar do uso de reagentes fortes e da necessidade de destilação. Discussão. Os resultados de proteína, 17,06%, e lipídios, 5,15%, indicam que a salsicha apresenta alto teor proteico e baixo teor de gordura em relação a valores médios encontrados em produtos carnes, sugerindo um perfil nutricional mais magro e proteico. Conclusão. A prática do microquedal, ela permitiu que o teor de proteína da salsicha 17,06%, demonstrando uma boa execução do processamento. E mesmo sendo um método tradicional, o microquedal mostrou-se preciso e eficiente na análise
análise de proteína. Aqui está as referências bibliográficas, e foi isso, espero que você tenha gostado.